Eu fui pego meio de surpresa mesmo a doutora uma comunicação sobre ciclista, e aí eu acabei estudando a apresentação dela durante o trajeto. De qualquer forma, eu estou muito envolvido com esse projeto, porque a gente vai tratar da questão do ecoturismo, mas a gente vai fazer uma avaliação de um estudo de caso. Né? Existe um trabalho que a gente já está fazendo há 4 anos, e esse no litoral norte. E aí, durante a contextualização toda que eu vou estar fazendo, vocês vão poder entender um pouquinho do que acontece com relação a... Será que alguém ainda está mexendo ou não? Ou tem controle? Não? Tá. Só ver qual eu vou mexer aqui. Bom, eu sou ambientalista. E aí, se tiver um pouco de cacuete, de questões ambientais, aí faz parte do ofício, né? De qualquer forma, o objetivo é a gente discutir a questão do turismo e do desenvolvimento da região, e aí não dá para a gente falar de ecoturismo especificamente sem contextualizar isso, sem estar inserido numa situação maior, né? Por isso dá a opção de se fazer. Se alguém tiver alguma questão, coloca também, né, que eu puder estar explicando aqui, senão a gente vai, no final da mesa redonda, poder esclarecer um pouco mais as questões que a gente vai colocando. Bom, aqui a gente tem 2 definições de ecoturismo. Uma definição do Ministério da Cultura, uma do Meio Ambiente, e uma outra da Organização Mundial de Turismo. Então, em 94, eu fiz minha primeira pós em 94, que foi Turismo e Meio Ambiente no SENAC, que era quando o ecoturismo, de uma certa forma, foi definido, né? Porque ele estava começando a virar uma questão de moda, né? Ele estava sendo inserido no contexto do turismo de uma maneira geral, e esse curso veio junto com a definição, inclusive, foi em 94, que era o segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva a conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. Dá para a gente perceber aqui que existe uma preocupação com as questões ambientais, né? Existe uma mistura muito grande de ecoturismo com estudo no meio, são coisas que são bastante diferentes e que muitas vezes se misturam, como também a educação ambiental, que também gera um pouco de confusão nesse sentido. Aí a Organização Mundial do Turismo traz um outro que causa relação com o primeiro e que eu acho que define um pouquinho melhor. São todas as formas de turismo em que a motivação principal do turista é a observação e apreciação da natureza, de forma a contribuir para a sua preservação e minimizar os impactos negativos ao meio ambiente natural e sociocultural com que ele se desenvolve. Aquela questão do conhecer para preservar, né? Você tem que gostar do meio ambiente para preservar, e também trata da questão, fala de preservação e fala também de conservação quando trata da questão sociocultural. Eu não sei se o pessoal aqui sabe a diferença de conservação e preservação. Na conservação, você tem uma perspectiva onde existe uma interação do homem e do meio sociocultural com o ambiente. Na preservação, você tem uma situação onde você vai ter uma natureza mais intocada. Aí, nesse contexto, as unidades de conservação acabam sendo os grandes locais de visitação, os grandes pontos de utilização para a prática do ecoturismo. O ecoturismo é um segmento que cresce muito, muito além dos outros segmentos do turismo. 20% ao ano, enquanto o turismo, de uma maneira geral, também é responsável por 10% do PIB mundial. É uma indústria muito grande, muito forte. E se o ecoturismo está se desenvolvendo nessa velocidade, nesse grau, mostra a importância da relevância econômica dessa atividade econômica, né? O Brasil tem mais de 500 milhões de pessoas que já praticam ecoturismo, isso vem crescendo bastante.
20,9% dos turistas internacionais são motivados a vir para cá pelas questões de natureza, não que eles praticam especificamente o turismo, mas eles vêm motivados por isso. Isso já mostra uma oportunidade dessa atividade. E é uma atividade ainda com forte potencial de crescimento, porque ainda tem muitas áreas protegidas, como o próprio Campolim colocou aqui. As unidades de conservação ainda são muito precárias, e se a gente tiver elas melhor estruturadas, com certeza é uma atividade que vai crescer bastante ainda. Bom, o ecoturismo em São Paulo especificamente, São Paulo é o maior emissor de turistas da América Latina. Meio óbvio, né? Uma cidade com potencial da gente. E 80% são visitantes dentro do próprio estado em relação à questão voltadas às questões de visitação em ambientes naturais. E é um dos maiores portais de entrada de turistas estrangeiros, visto turismo de negócios e todas as ofertas que você tem em São Paulo com relação a essa atividade turística. Tem como eu tomar um copo d'água, por favor? Aqui a gente pode ver como se deu, como está o crescimento da visitação dentro de unidades de conservação. A fonte é a própria Fundação Florestal, com dados até 2010, onde vocês podem ver que existe um potencial, né? Existe uma situação de crescimento, onde há um pequeno decréscimo de 2007 para 2008, que é explicado, inclusive, por conta de que o Petá, que é um dos locais que tem visitação muito grande, ficou fechado durante um tempo, e isso fez uma queda muito grande na visitação, que está refletida nesse gráfico, mas aí de 2009 para 2010, ele já retoma um crescimento vigoroso que essa atividade tem no contexto de visitação dentro das unidades de conservação. Então, isso mostra o potencial e a realidade, né? Temos um crescimento muito grande de pessoas para essa atividade econômica. Bom, aí eu vou fazer um gancho do ecoturismo com uma questão que eu coloquei, que é contextualizar o ecoturismo dentro de uma situação onde vai ter que se discutir hoje a questão da sustentabilidade. Particularmente, depois dessa pós-graduação que eu fiz de democracia participativa, o conceito de sustentabilidade, no meu entender, mudou um pouco, né? Eu já não entendo muito a sustentabilidade, virou uma palavra de moda, onde a gente efetivamente não causa transformações com elas efetivas. Ela é mais utilizada como um marketing verde do que efetivamente como alguma coisa que pode causar transformação social. Porém, é um termo que é muito importante que a gente está utilizando para a formação de outros conceitos. E a gente está trazendo alguns princípios do turismo sustentável, que foi a base desse trabalho, que é o estudo do caso, que eu vou entrar daqui a pouquinho, que a gente vai estar fazendo. Tá? E aí a gente vai entender o turismo sustentável como uma situação onde você respeita a legislação vigente. Tá? Você tem uma preocupação, então, em ser legalista. Tá? A grande dificuldade de se fazer a atividade de ecoturismo fora das unidades de conservação é porque, para você fazer ela de uma maneira legal, o proprietário particular tem que ceder a utilização da área para aquela prática. Bonito tem uma experiência muito grande com isso e mostra a grande dificuldade e o grande arranjo que você tem que fazer entre os atores para que você possa ter uma visitação que não seja ilegal. Mesmo porque, quando você vai fazer uma atividade dentro de uma área particular, mas você também tem que entrar num rio, por exemplo, você já está entrando em jurisdições diferentes e isso gera uma complexidade e pode causar danos ambientais. Então, tem que se estar sempre se preocupando com a questão legal. Garantir o direito das populações locais. Uma das coisas que o turismo, de uma maneira geral, e aí isso é apropriado do próprio ecoturismo, é que muitas vezes quando aumenta a demanda turística, você descaracteriza aquela região e aquela população. Aquela população passa a ter
comportamentos, hábitos e sofrer pressões antrópicas muito fortes que descaracterizam aquela população. Então é muito importante, quando se pensa em turismo sustentável, que você leve em consideração o quanto que você vai interferir nos hábitos e no dia a dia e na cultura daquela população local. Conservar o ambiente natural e de biodiversidade, isso me parece decorrente de tudo isso que eu estou colocando para vocês. Considerar o patrimônio cultural e os valores locais entra na questão do respeito à população local. É muito importante a gente, o turista de uma maneira geral, o turista comum, ele busca o que em turismo a gente chama de não lugar. O que é o não lugar? O não lugar é assim, se você for abduzido num shopping aqui em Santos e for colocado num shopping em Salvador, por exemplo, você só vai saber que você mudou de shopping se você conversar com alguém, porque felizmente a língua ainda está diversificada. Mas você está num ambiente que se chama não lugar, porque você vai ver Renner, você vai ver lojas americanas, casas pernambucanas e assim por diante. Né? E normalmente os turistas vêm buscando esse tipo de local. As pessoas parecem que saem do shopping aqui, querem ir no shopping no lugar que eles vão. Tá? Então isso é muito importante, você valorizar o que aquela comunidade tem de tradicional. Qual é o tiquinho daquele local que tem em Ribeirão Preto, o pinguim, né? Vira um local tradicional e que atrai turismo e que tem aquele shopping especial, é um local que tem uma característica local, você vai encontrar com a população local também. Então, se preocupar com as questões, o patrimônio cultural local é muito importante. E quando a gente fala em áreas como as regiões costeiras e principalmente lá no litoral norte, vocês vão ver que a gente tem uma coisa que é muito além desses exemplos que eu dei, porque você tem comunidades quilombolas, você tem comunidades indígenas, e aí como você faz o turismo dentro de uma comunidade indígena, por exemplo, sem afetar as características daquela comunidade? Qual que é a capacidade de suporte daquela comunidade de absorver os turistas que estão indo para lá? Estimular o desenvolvimento social e econômico dos próprios destinos. Isso parece um pouco contraditório, mas é necessário, porque as pessoas todas querem progredir. Só que a gente sabe que também, quando vem o progresso, vem a riqueza, e a riqueza vem o consumo, e o consumo acaba levando a uma homogeneização das pessoas de uma maneira geral. É o link com o celular, com o seu laptop. Não que isso não deva acontecer, mas essa miscigenação e esse desenvolvimento local pode gerar descaracterização de outras questões que são importantes para que você tenha a questão da sustentabilidade do turismo. Então, vamos lá, dá para perceber o quão complexa é essa situação para a gente poder ter todas essas variáveis e poder trabalhar a questão turística. Garantir a qualidade dos produtos, processos e atitudes, e aí quando você fala disso, você tem que estar garantindo que o taxista consiga fazer uma boa recepção, atender bem o cliente, o bar que o cara vai estar sendo atendido tem que ter um tipo de comportamento adequado, o hotel tem que ter padrões de recepção adequados. Então é importante você garantir a qualidade dos produtos e as atitudes das pessoas, né? Você ir para uma cidade ser bem recebido, sentir que você está sendo bem recebido. Isso precisa ter capacitação. Estabelecer o planejamento e a gestão responsáveis. Tá? Quem for fazer o planejamento disso tem que levar essas questões todas em consideração. Bom, dentro disso que eu coloquei para vocês, aqui vocês têm um contexto regional da nossa região. Quem daqui conhece o litoral norte? Já foi para Ubatuba, Caramá, surfar lá em Cambuca? O Malavolta eu sei que está sempre por ali, está quase mudando para lá. Né? Vocês sabem que lá a gente tem uma economia baseada no turismo e agora uma situação nova, recente porque de 2008 para cá, o petróleo e gás se instalando lá. Tá? Isso vai gerar todo um desdobramento que tem a ver com o estudo de caso que a gente vai estar falando. E também a atividade portuária.
Porque, para quem não sabe ainda, o Porto de São Sebastião está sob processo de licenciamento e a intenção é que ele seja praticamente dobrado de tamanho, vai ocupar uma área muito grande, né? Hoje ele já tem uma área muito grande, onde vai haver uma ocupação de área marinha, um acrescido de marinha muito grande, que dentro do processo de licenciamento a gente consiga até mudar algumas coisas, mas aí já é o cacuete de ambientalista falando sobre o processo de licenciamento, que não é especificamente o nosso objetivo aqui. Nós temos também remanescentes de populações caiçaras. Se você for no bairro de Ubatuba, no bairro do Gomente, ou na Ilha Bela, na praia do Gomente, vocês vão conseguir encontrar comportamentos tipicamente caiçara. É aquele senhorzinho consertando a rede na praia, com aquela canoinha parada no canto do ranchinho dele, com aquela cobertura de folha de sapê, que come o peixe que pescou naquele dia com farinha, provavelmente vindo, inclusive, da sua roça. Tá? Então você consegue encontrar, apesar de haver uma miscigenação muito grande e uma interferência muito grande nesses dois locais, com a vinda dos turistas, que é muito forte também. Mas existem comunidades caiçaras, tipicamente caiçara, e que são patrimônio, é um patrimônio que a gente tem um valor turístico e que tem que ser pensado dentro daquelas premissas para que você não perca isso, que é aquilo que eu falei, né? Na hora que você traz recursos, o pessoal começa a ganhar mais, aí já vai querer comprar uma lancha motorizada, a canoa de pesca, que é um problema, inclusive, porque ambientalmente hoje, para você fazer canoas, tem uma burocracia muito grande, por questões ambientais, né? Você não pode derrubar árvore para poder fazer a canoa, você pode fazer canoa com árvore que já está tombada. Então, tudo isso dificulta a manutenção dessa cultura. Mas o recurso chegando para eles acaba mudando esses hábitos, e aí você perde um atrativo que seria muito importante. Você tem populações indígenas, são 2 aldeias em Ubatuba que mantêm suas tradições, apesar de, como na Amazônia também sofrem um aculturamento muito grande. Aí você tem pescadores que já estão migrando um pouco para a área de turismo, então tem pescadores que praticam atividade de pesca e durante a temporada praticam turismo. Existem projetos para poder equipar o barco desses pescadores para que eles possam praticar o turismo de uma maneira segura e correta. Você tem um relevante patrimônio histórico e cultural. Você tem um relevante patrimônio natural. Vocês vão ver um slide para vocês verem a mancha verde que o litoral norte ocupa, né? Que aqui, de uma certa forma, vocês também têm, que é o Parque da Serra do Mar. E aí você tem a questão das ocupações irregulares. Porque o efeito antrópico de um determinado tipo de turismo, que a gente chama de turismo de segunda residência, promove uma especulação imobiliária e você tem ocupações irregulares. O gancho com as ocupações irregulares se dá mostrando aqui quais são os setores da economia que mais crescem dentro dessa região. Você tem uma oferta de empregos muito grande, tá? Com tendências de aumento nos 10 anos muito consideráveis, em alguns locais triplicou praticamente, agora a turma quase triplica o total de atividades. E vocês podem ver que o mais forte é comércio de serviços. Então a proliferação de casinhas comerciais e de prestadores de serviços é muito grande. Tá? E isso ajuda, né, a entender um pouco o tipo de ocupação que acabou ocorrendo nessa região, por esses tipos de serviço. Aqui, vocês podem notar que a questão do litoral paulista como um todo, você tem o petróleo e o gás offshore como sendo um dos maiores hoje vetores de incrementação econômica na região. Né? Você tem 75% do litoral paulista incrementado por petróleo e gás e serviços offshore. E aí você tem como núcleos aderentes e núcleos complementares porcentagens menores no litoral como um todo. Mas vocês podem ver que na Baixada Santista, na região sul, e no litoral norte, os núcleos aderentes, que são serviços que vêm em conjunto com a atividade principal,
tem uma relevância muito grande no contexto da economia local. Tá? E aí, você está cansado? Se você quiser, levanta um pouquinho, dá uma espreguiçada, vem que ajuda também. Eu sei que ficar falando bastante tempo, um pouco de sono, tá? Só para despertar um pouquinho. Não, não é você não, é ali, está ali atrás, ali, não se preocupa não. Esse tipo de crescimento econômico que a gente tem aqui para a região do Litoral Norte e na Baixada Santista, aqui na Baixada Central, o petróleo e gás é fortíssimo, haja visto tudo que está acontecendo em Santos, em termos de especulações e tudo mais, né? É muito importante essa relevância desse contexto, porque a gente vai ter, com todas essas estruturas econômicas, digamos, com muito vigor nas próximas décadas, e com a situação econômica do próprio país crescendo com uma força muito grande, a gente vai ter, na região de São Sebastião, por essa implementação do porto, pela chegada do gás pelo pré-sal, porque em 2008, quando a gente começou as discussões com a Petrobras, ela vinha de dentro do contexto do gás. Em 2007, 2006, 2007, entrou o Evo Morales, vocês lembram disso, e ele simplesmente estatizou os hidrocarbonetos na Bolívia. Com isso, a Petrobras teve uma dificuldade muito grande, o valor do metro cúbico do gás ficou muito alto, eles resolveram investir pesado no mexilhão. O mexilhão é uma base de gás natural que, por uma escolha, ficou sendo próximo de Caraguatatuba, e a entrada do mexilhão é por Caraguatatuba. Tá? Isso não está aqui no mapa, é só para uma ilustração que tem a ver com essa discussão. Desculpa. Então, depois eu retomo essa questão do gás em Caraguatatuba. Isso daqui mostra, esse vermelho, são os impactos cumulativos de todas essas obras que vêm desde essa questão do mexilhão, mais a questão do pré-sal, mais a questão do porto, mais a questão da duplicação da Tamoios, mais a questão da duplicação das alças de acesso que ficam ligadas, a duplicação da Tamoios com São Sebastião e com Ubatuba, isso de impactos cumulativos no litoral. Praticamente todo o baixio do litoral norte vai ser impactado com esse montante de obras que eu coloquei para vocês agora. Temos que ter uma atitude para poder enfrentar isso. Vocês aqui também, e o ecoturismo é uma das atividades que fazem parte desse contexto de turismo sustentável, que motivou a gente a propor uma questão que veio dentro desse contexto. Retomando de novo a história do gás. O Evo Morales fechou em 2008 uma disputa, pensou-se em mexilhão, houve uma disputa muito grande com relação à audiência pública de mexilhão. Os ambientalistas se retiraram da audiência pública. Foi feita uma proposta de se montar um diálogo para a região, um diálogo que discutisse a sustentabilidade da região. Esse diálogo gerou frutos. Esse diálogo ele veio num contexto onde você tinha a Petrobras, que era o ator principal, que com o projeto de mexilhão trazia toda essa problemática que depois gerou essa cumulatividade que a gente pôde ver no slide passado. O Real Norte, que é uma rede de ONGs ambientalistas do litoral norte, que eram os atores da sociedade civil organizada que estavam mais descontentes e mais antenados nas problemáticas e que mais pressionaram a Petrobras sugeriu que uma pessoa da Universidade Católica de Santos, que até foi palestrante aqui, que é o Ícaro Cunha, fizesse a mediação nesse conflito ambiental. E dentro dessa mediação surgiu o Comitê do Diálogo para a Sustentabilidade do Litoral Norte, que gerou, um dos produtos um programa de apoio ao desenvolvimento do turismo sustentável no Litoral Norte. Então, esse programa, que é o estudo de caso que a gente está falando aqui, ele é fruto desse diálogo e dessa negociação que houve entre os ambientalistas e a Petrobras, mediadas pela Unisantos. Então, isso gerou uma cooperação técnica. Essa cooperação técnica
através do seu aditivo, e aí eu vou só focar na questão do turismo, para não falar da abrangência geral do contexto do convênio, que foi 2 temas prioritários que a gente tinha como aditivo do convênio na sua duplicação. Ele começou em 2008, foi 2008, 2009, depois houve um aditivo que duplicou esse convênio, replicou a mesma metodologia para 2010 e 2012. Um dos temas prioritários foi o turismo sustentável, que gerou esse trabalho que a gente está fazendo, e é onde você tinha uma preocupação com projetos e a gestão, um envolvimento com as unidades de conservação e a criação de programas de turismo envolvendo turismo náutico e as questões de hidrovias, no caso, o trânsito de barcos pela costeira como forma de cabotagem e de transporte de pessoas no litoral norte. E também uma busca de uma solução da certificação da qualidade ambiental, isso 14.000, onde você teria que certificar o turismo. Aí surge a necessidade de se tentar pensar numa marca e numa certificação, que vai ser fruto do que a gente está colocando, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Sustentável, que é o objeto que a gente vai estar discutindo agora daqui para frente. Tudo isso com uma participação muito grande da sociedade, com o envolvimento das unidades de conservação. Por que a gente tinha que fazer um programa de turismo sustentável? Primeiro porque mais de 80% do território da nossa região corresponde às unidades de conservação. Só sobram menos de 20% para você estar ocupando. Isso é muito significativo, porque isso gera toda uma pressão que a gente tem que cuidar dela. Né? Com toda essa perspectiva de recursos que estão chegando, a gente tem que estar preocupado com isso. Segundo, porque o turismo da região são os 3 S's, né? Céu, sol, sexo e sal. Esse é o mote do turismo na região, que ali está com o sol, mar e praia, né? E a forte questão da segunda residência. O brasileiro tem por cultura, né, que traz uma questão cultural, que é quando ele consegue ter um pouco mais de recursos, ele vai e compra uma casinha na praia. E que não é uma coisa que não é saudável, nem do local que ele compra, nem para ele próprio. Porque quando você está de férias, se você tem uma casa na praia, eu sou fruto disso, né? Meus pais, eu só conhecia Praia Grande na minha adolescência. E meu pai tinha uma casa na Praia Grande, então todas as férias eu ia para Praia Grande. Não que seja ruim, Praia Grande na época era muito legal. Hoje eu tenho lá minhas dúvidas pela verticalização, pela ocupação, pela qualidade da água, né? Todos os fatores são decorrentes do desenvolvimento, mas você acaba restringindo. Então a segunda residência, ela é boa para a prefeitura porque arrecada IPTU, mas ela é péssima para o turismo, porque a segunda residência acaba ficando ociosa. Quando você tem uma segunda residência que é ocupada, é alugada, ou você de alguma forma terceiriza a utilização dela, né, e muitas vezes isso acaba acontecendo, você também tem um prejuízo econômico para o Estado, porque aquele dinheirinho, normalmente quem aluga a casa não declara imposto de renda, significa que não está sendo taxado, significa que fica um dinheiro para a economia informal. Isso não é bom para o município. E institucionalizar isso é muito complicado, porque como é que você faz, por exemplo, para a própria prefeitura, cobrar ISS de uma pessoa que está alugando sua casa por uma semana? Como é que você faz o controle disso? Gera uma burocracia que é impossível você controlar. Então, tem que se criar uma mentalidade, tem que se criar fomentos, tem que se pensar em políticas públicas que desestimulem esse tipo de utilização e gerem outro tipo de utilização que é, por exemplo, aumento de leitos, que melhoraria muito a questão do turismo na região. Bom, a gente vem recebendo investimentos para o desenvolvimento de atividades econômicas que demandam um esforço muito grande para a integração do turismo. A própria Petrobras, com todos e o Porto, né, com todos os recursos que eles vão ter que fazer para a compensação, virão recursos para o turismo também. Então, como que a gente usa esses recursos? Daí a ideia desse programa. Existe um amadurecimento, né, dessa temática por um processo participativo regional que a gente tem que buscar.
para que o trade se capacite para utilizar bem os recursos que a gente vai estar recebendo para essa região. E envolve vários segmentos do turismo, inclusive o ecoturismo. Porque daí a gente, como eu coloquei para vocês, a gente foge um pouco da questão só do ecoturismo e pensa no turismo de uma maneira mais harmônica, trazendo conceitos para lá. Só que dentro da unidade de conservação você vai praticar ecoturismo e não turismo. E você tem 80% da área com áreas protegidas, é uma coisa decorrência da outra. Olha que maravilha isso. Aquelas areazinhas que vocês estão vendo aqui, que o litoral norte comentou, que são mais claras, elas estão dentro daquela área vermelha, que vocês viram naquele slide anterior. Isso significa que você tem toda a área hoje, que não é parque, sob pressão. E algumas áreas que é parque, são parque, ou melhor, que é parque, também sob pressão. Por quê? Porque quando você vai chegando na porta do parque, aquele cara que foi lá e se instalou, e que aí nasceu um filho, ou quer trazer a família, então vou fazer um puxadinho aqui. Olha ali, aquele é só mato. Vai, tira o mato e constrói. E isso, com baixa fiscalização, isso ocorre com muita frequência. Então precisa-se ter uma perspectiva para que você possa garantir que esse verde todo continue assim. Mas isso, se não estiver integrado na economia, se isso não gerar recursos, se isso não gerar riqueza para a população, a própria população, como já faz hoje, critica as unidades de conservação. Considera a unidade de conservação um empecilho para o desenvolvimento e para o crescimento. Daí a necessidade de se pensar numa questão estratégica do turismo sustentável. Bom, o objetivo geral desse projeto foi instrumentalizar a região para as etapas iniciais da implementação de um programa de apoio ao desenvolvimento do turismo sustentável no litoral norte. Então, esse é o objetivo do estudo de caso que a gente está vendo. Tá? Os objetivos específicos a gente vai ter a redação de diretrizes do programa. Então, durante o processo do programa que está em andamento, vocês vão ver, falta mais uma oficina só para terminar, você tem a redação do projeto em si, o apoio à criação de um mosaico. Quando eu falo de unidades de conservação, eu sempre falo no plural. Por quê? Porque você tem o Parque Estadual da Serra do Mar e 3 núcleos. Núcleo de São Ubatuba, núcleo de Caraguatatuba e o núcleo de São Sebastião. Aí você tem o Parque Estadual da Ilha Bela, que tem um núcleo, mas tem ilhas que fazem parte do arquipélago da Ilha Bela, que também fazem parte da unidade de conservação, e que são pontos de visitação. Depois eu falo qual tipo de visitação que precisa ser feito lá. Você tem o Parque Estadual da Ilha Anchieta, que também é uma unidade de conservação. Todos esses que eu falei são estaduais. Aí você tem um federal, que é a Estação Ecológica do Pinambás, que vem desde Alcatrazes e vai até lá em Ubatuba, na Ilha das Palmas. Também é uma unidade de conservação federal. Você tem a APA Marinha, que o Campolino estava falando aqui, falou um pouco da questão da APA Marinha, assim, sempre que a gente lá tem a APA Marinha do Litoral Norte, também dividida em 3 setores. Você tem uma APA municipal de São Sebastião, que pega o canal de São Sebastião, que não está institucionalizada, mas é uma unidade de conservação. Então, quando a gente tem tantas unidades assim, o próprio SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, disse que a gente tem que fazer um mosaico. Esse mosaico nunca foi institucionalizado. O programa tinha esse objetivo. Criação e implementação do mosaico dessas unidades de conservação. E aí, trazer a valoração ambiental. Quais são os produtos e serviços prestados pelas UCs com foco no ecoturismo e educação ambiental que podem ser vendidos? Você tem um reforço ao desenvolvimento do capital social relacionado com a questão do turismo, e aí você tem que capacitar os diferentes atores do processo turístico. Você tem uma seleção participativa de amostra de produtos regionais, como, por exemplo, turismo de base conservacionista, birdwatching, o ecoturismo em si, turismo histórico e cultural, entre outros. Você tem a implementação do manejo da certificação de produtos e serviços, que aí é aquilo que eu falei, né? É um selo e um produto do Litoral Norte e um selo do Litoral Norte. E aí como você faz para que o trade adira a isso? Né? Tem que ter um plano de comunicação
Sem comunicação você não faz prosperar o programa, e uma articulação dele com os planos de manejo das unidades de conservação. Tem que haver uma interface, porque você tem que trabalhar a questão do turismo sustentável na região com uma interface com os planos de manejo das unidades de conservação. Então, dá para perceber que é bem alojado, né, a proposta que a gente teve. E a metodologia utilizada foi através de oficinas participativas. Então, essas são as oficinas. Ontem ocorreu a oficina discutindo o território litoral com ênfase na conservação, que foi aqui, gerou um documento que vai ser agregado ao processo interno na Secretaria de Meio Ambiente para seja criado as unidades de conservação. Então, um dos objetivos a gente está conseguindo através da oficina de ontem. Isso foi deliberado, vocês vão ver a média de participação nessas oficinas, que é bem significativo o documento pela característica da região. Mas a gente tem, desde a oficina 1, onde você definiu as diretrizes do programa em conjunto, depois você discutiu conceitos sobre essa e estratégias para a formatação desse programa e de produtos. Aí houve uma seleção participativa dos produtos, onde vários produtos já institucionalizados apresentados para o trade saber como isso vai se dar. Sempre foram contratados técnicos de nível nacional. Em algumas oficinas eram técnicos internacionais que nos auxiliaram tanto no fazer das oficinas como na operacionalização delas. E a última oficina que vai acontecer vai ser a de plano de comunicação, que vai ser no dia 4, terça-feira que vem, onde a gente fecha essa metodologia e fecha as oficinas para ter o documento final. E aí a gente precisa ver qual vai ser o desdobramento desse convênio para ver como que vai ser implementado isso. Aqui vocês têm um pouco das fotos da oficina. Aquele lá é o Riso, que é um dos especialistas em relação à observação de aves. E aqui você tem a média de públicos até a oficina 6. Na oficina 7, se não me engano, foram 80 pessoas, de 78 a 80 pessoas, então manteve a média, né? Na última oficina a gente espera também conseguir manter essa média de 80 pessoas. E aí, se vocês pensarem, no Litoral Norte, 4 municípios, onde discutir turismo é uma coisa muito complexa, você ter 80 pessoas em cada oficina para discutir esses assuntos, é um número bastante significativo. Tá? Isso mostra que a gente acabou tendo bastante sucesso no objetivo que a gente fez. E o tipo de pessoas, né, tinha desde público local, né, de poder público local, chefes de unidade de conservação, todos eles participaram. Em algumas reuniões um ia, mas ia outro, mas sempre tinha chefes de unidade de conservação. Aliás, muitos deles ajudaram na organização da oficina. Entidades da sociedade civil, desde ontem até outros tipos de entidades também participaram, instituições de ensino, as faculdades da região levaram representantes, e o próprio trade da região. Várias empresas da região também participaram das oficinas, e aí a gente espera que eles ajudem a gente a divulgar o trabalho que se conseguiu. Então, o objetivo é criar esse mosaico, esse quebra-cabeça, juntar as partes para a gente poder chegar a difundir aqueles princípios e a poder começar a ver uma mudança de comportamento no trade para que a gente possa atingir esses objetivos, né? Juntando o SES, que é o órgão operacional do ponto de aula, que eu falei um pouco para vocês, os gestores das UCs, consultores do poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor para conversar. E daí a gente construir alguma coisa, sair com um documento construído e depois buscar maneiras de implementar essas diretrizes alcançadas. Os produtos, então, são diretrizes para esse programa de turismo sustentável, o logotipo, que houve uma consulta pública do logotipo, ficou no site várias semanas, todas as pessoas podiam entrar, uma divulgação por mailing. O mailing tinha mais de 5.000 pessoas, então a gente atingiu um grupo muito grande, houve uma votação e esse acabou ficando escolhido. A gente teve
vários exemplos de roteiros que o outro slide vai dar para vocês verem. Um plano de comunicação e marketing que vai ser fechado na próxima oficina, ele vai estar pronto. Houve um especialista contratado para poder montar esse plano. O projeto do destino do Litoral Norte como sendo competitivo no mercado e sustentável, e um relatório sobre cada oficina. Os princípios foram trabalhar isso de uma maneira participativa, de fazer uma construção coletiva com relação ao que a gente queria chegar. Não é assim, veio um técnico, um consultor, veio, preparou e não pegou um pacote. Não. Foi construído com vai e volta, com interferência, com as pessoas trazendo informações e contribuindo. Capacitação de atores, porque em cada oficina houveram momentos onde os atores estavam sendo capacitados, porque foi trazendo informação técnica relevante. Uma troca de experiência muito grande, vocês viram pelas fotos, vários grupos reunidos, trocando informação sobre o processo, já que o processo participativo, a troca de experiências é muito importante. E a valorização das experiências dos processos locais que já existem. Então, pegar quem já está fazendo alguma coisa exitosa dentro desses princípios e trazer para que a gente consiga fazer alguma coisa um pouco melhor organizada. As premissas é o entendimento de que o território se desenvolve dentro de um mosaico, então é necessário efetivamente fazer com que os gestores todos conversem entre si, planejem estrategicamente de que maneira que aquele território vai ser ocupado. Porque hoje os políticos das prefeituras, os prefeitos, normalmente impingem uma forma de desenvolvimento vinculada a questões econômicas pura e exclusivamente, deixam as questões ambientais de lado, e como o Estado não favorece muito as unidades de conservação, você tem uma dificuldade muito grande de que os gestores consigam ter interferência em relação a isso. E aí, você criando um mosaico, você fortalece, e aí o objetivo não é peitar as prefeituras. O objetivo é trazer as prefeituras para que entendam esse conceito, para que entendam esse programa, que participem desses princípios, para que a gente possa ter uma troca grande e tentar implementar algum tipo de política pública. E aí, fazer com que as unidades de conservação, em especial os parques, que são patrimônio, virem destinos turísticos e gerem recursos para a região e auxiliem na conservação da região também. Aqui você tem alguns exemplos do que já está institucionalizado e que veio para as oficinas como atividades que já estão acontecendo dentro desses princípios, que é a observação de aves e tartarugas. A de aves muito mais forte que a de tartarugas, mas muito significativa. O turismo cultural, que já ocorre com várias empresas de ecoturismo, levando as pessoas para conhecerem essas comunidades mais isoladas e tradicionais. Turismo gastronômico, ecoturismo, extrativismo vegetal. Em Ilhabela tem um programa com bastante sucesso, em Ubatuba também, Ubatuba movimentado pelo IPEMA, sobre a questão de utilização da polpa de Jussara substituindo o açaí. Se vocês puderem ajudar aqui na região de vocês também, consumirem mais polpa de Jussara do que açaí, é muito melhor para a nossa região, porque o açaí vem lá da Amazônia e a polpa de Jussara vem aqui da Mata Atlântica, e ela é uma atividade extrativista sustentável, mesmo porque não se retira tudo, porque os animais têm que se alimentar e você depois pode reflorestar com sementes de palmito, várias áreas que têm que ter recuperação. O cambuci também, que é uma frutinha que lembra aquela pimenta cambuci, não sei se vocês conhecem, é da Mata Atlântica, e também tem muitas atividades sendo desenvolvidas se utilizando do cambuci como forma de valorização econômica da região. O mergulho livre autônomo, que aí é o gancho que eu falei com relação às ilhas, né? Nas ilhas que são unidades de conservação, você tem a prática do mergulho autônomo, então o mergulho autônomo tem que estar envolvido com isso e tem que ter esses princípios para que você possa desenvolver como uma atividade econômica relevante. Você tem as estradas parque, que já tem alguns locais que estão institucionalizadas, e aí você tem que melhorar as trilhas. Já tem trilhas dos centros de visitante, que também já tem em alguns locais recém-reformados, que podem proporcionar uma visita bem adequada para a unidade de conservação.
Tá? E aqui você tem todos os núcleos que de alguma forma têm envolvimento com esses tipos de produtos. O Cambuci, por exemplo, ele é mais para a região ali de Cunha, Santa Virgínia, tá? E já o Palmito Jussara já está mais aqui na região do litoral norte. Como eu falei, né, as unidades de conservação têm que estar sendo integradas ao desenvolvimento do território, por isso que eu falei da necessidade de se criar uma maneira de ter um elo de ligação, unidade de conservação, gestor, e o processo de desenvolvimento de estímulo ele vem pelo fortalecimento das unidades de conservação que vão se fortalecer na conservação das suas áreas e as comunidades se apropriando das unidades de conservação, elas também vão entender quanto que isso é importante para a economia local e como elas podem ajudar a preservar. Isso é um dos objetivos que a gente tem. Inclusive gerando maneiras de governança da própria sociedade. Já existem os conselhos consultivos, né? Fortalecer esses conselhos consultivos, capilarizar esses conselhos consultivos para que tenha uma participação maior da sociedade civil nele, para que haja uma apropriação delas das unidades de conservação. Os próximos passos são o projeto do Destino Litoral Norte competitivo e sustentável, como eu coloquei para vocês. No penúltimo slide vocês já vão ver um desenho que exemplifica um pouco isso. O mosaico das unidades de conservação, que ontem já foi dado com o papel inicial e a gente espera que se consolide num curto espaço de tempo. E no dia 4 a gente fecha com um plano de comunicação e marketing para poder vender esse produto. A gente vai precisar de recursos para poder fazer com que todo esse trabalho desse estudo de caso aconteça de verdade e seja implementado. Não aconteça de verdade, já está acontecendo, né? Seja implementado e tenha continuidade. Então, esse é uma espécie de tripé que a gente, não tripé, é um esquema que foi criado que mostra a estratégia que a gente vai ter para esse destino. As unidades de conservação são o cerne e o coração, haja visto todo aquele território que elas ocupam, vocês viram agora há pouco. Você tem que ter governança para ter competitividade. A conservação está ligada a isso, ao contexto como um todo. O marketing é importante, porque se você não fizer um bom marketing, você não consegue vender o produto. A qualificação dos atores é importante para você ter a sustentabilidade do local, né? Tá? Uma coisa ligada à outra, isso tudo está interligado, né? E o desenvolvimento, né, com a construção, levando em consideração a capacidade de suporte da região. Porque é isso que é o fator limitante e é aí que a gente está buscando, aonde a gente vai conseguir desenvolver com toda essa demanda de questões que estão no litoral norte e que eu não quero me deter muito mais, porque senão também foge um pouco do escopo do nosso trabalho. É isso. Muito obrigado.